Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Torres e você está no Dia a Dia Matcom. Pessoal, hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante que é o compra e venda. Eu já vi alguns casos, já vi alguns, não foram poucos não, de o lojista ou o gerente, a gente está trocando ideia, conversando, e às vezes até na própria internet mesmo, alguém expondo isso, uma ajuda porque acha que está sendo roubado. E aí você fica, ué, mas está sendo roubado? É, beleza. Tá, vamos analisar. Mas na maioria das vezes, o grande equívoco... João, vê se vai sair o verde da caneta aí. O grande equívoco tá muitas das vezes em não conseguir compreender isso aqui na hora da compra. Tá dando para ver o verde aí? Tá sim. Tá? Então vamos lá. Fazer um exercíciozinho simples aqui. Eu estou vendendo em média 100 mil reais. E essas mercadorias que eu vendo, CMV, custo da mercadoria vendida, está me custando 70 mil reais. Então, quando eu olho para isso aqui, eu entendo o seguinte: se eu estou vendendo 100 mil reais e estou comprando, a mercadoria está me custando 70 mil reais, se eu comprar 70 mil reais do meu fornecedor, e não estou falando aqui de pagamento, estou falando de compra, porque o pagamento pode ser parcelado essa situação toda, a não ser que você pague toda a vista. Aí você pode... Tá, mas estou falando de compra. De quanto que eu compro do meu fornecedor. Se eu estou comprando 70 mil, aqui, essa balança aqui, ela tá... Vamos imaginar uma balança aqui, ó. Ela tá niveladinha. Vou imaginar que aqui seja uma balança. Deixa eu parar de enfeitar, porque meu... Vamos imaginar que isso aqui seja uma balança. Ela tá niveladinha. Se eu compro, em vez de 70 mil, eu compro 80 mil, essa balança aqui já vai desnivelar. Ela vai fazer isso. Ela vai diminuir o caixa e vai aumentar o estoque. Se eu vendi 70 mil e estou comprando 80 mil, eu tirei 10 mil, né? Eu sacrifiquei 10 mil o meu caixa e aumentei o meu estoque em 10 mil. Então, se é uma intenção, presta bem atenção, se é uma intenção minha aumentar de fato o estoque por alguns motivos, vai ter alta de mercadoria, vai ter alta de preço, como a gente está vendo aí, essas situações que hoje nós estamos vivenciando essa guerra aí, diesel subindo, combustível subindo, essas coisas todas. Então pode ser que estrategicamente, se você tiver caixa, você faz uma compra hoje mais alta para aproveitar o preço, porque vai subir, correto? E aí você, intencionalmente, você sacrifica o seu caixa. Ou seja, mês que vem, possivelmente, vai ter muito mais boleto do que você imagina. Por quê? Porque todas as vezes que eu vendo 100 mil e essa mercadoria me custa 70 mil, o que vai me sobrar é os 28 mil aqui da margem bruta. Beleza? Agora, se eu comprar 70 mil. Aqui eu estou falando da operação que aconteceu, mas eu estou falando de compra.
Então, se eu compro 28 mil, opa, beleza. Se eu compro 70 mil, opa, beleza. Aquilo que eu vendi, eu repus. E eu vou falar entre vocês aqui, não sei se vocês têm essa experiência, já fizeram isso, nunca fizeram isso. Vocês vão perceber que existe uma dificuldade muito grande de equalizar isso para ficar certinho. Ou vai ficar abaixo, ou vai ficar acima. E aí depois a gente pode desenvolver aí até uma ideia mais alongada do que das estratégias que a gente pode utilizar para poder trabalhar com isso. Mas eu estou falando de compra e venda. O relatório de compra e venda. Inclusive eu tenho uma planilha aqui no Excel que todos os dias eu alimento ela. Porque a partir dessa planilha é que eu vou passando as informações para o setor de compras. Ó, segura aí porque já está estourando, ainda tem alguns dias para poder rodar o mês, não fechamos o mês ainda, então vamos priorizar as mercadorias de alto giro, não vamos comprar nada de baixo giro. É onde você vai fazendo um controle disso. Porque quando você compra 70 mil, em tese sobrou 28 mil. Falando de margem bruta. Certo? Então o que acontece? Se eu comprar 30 mil, ó, margem bruta sobrou 28. Se eu comprar 30 mil reais, aqui ficou 0 a 0. Se eu comprar 30 mil reais, eu já vou diminuir meu caixa em 2 mil. Entende? Porque a mercadoria que eu vendi me custou 28 mil. Então, para mim repor o que eu vendi, teria que comprar 28 mil. A não ser aquilo que eu acabei de falar. Não é estrategicamente, porque vai ter alta de preço, ou então eu estou começando com a loja agora, eu preciso ir estocando mais. Beleza, mas fica ciente que vai diminuir o dinheiro no seu caixa para você cumprir os outros compromissos. Aqui eu trouxe aqui, ó, margem bruta, trouxe o OCV. O que é o OCV? São os outros custos variáveis. Certo? Aqui é o custo da mercadoria vendida. E aqui, que é um custo variável. E aqui é os outros custos variáveis. Quais são os outros custos variáveis? Aqui eu estou diretamente falando sobre os impostos relacionados à venda, que é no nosso caso ainda enquadrado no Simples. E as taxas de cartão, quando é vendida o cartão, taxa de cartão, a taxa de antecipação. Então a gente perde um valor nisso aí, que está aqui. E aí sobra 26 mil. Esse dinheiro que sobra aqui, eu preciso, é a margem de contribuição daquele vídeo que eu gravei aí dias atrás, que é justamente para poder cobrir o quê? O custo fixo. E depois que eu cubro o custo fixo, é onde, de fato, eu vou ver o quê? O lucro. Ou seja, eu vendo a mercadoria, me sobra 28 mil, dos 28 mil, eu preciso deduzir aqui os impostos. Sobra aqui a margem de contribuição. Margem de contribuição para quê? Margem para contribuir na despesa fixa. É onde entra aqui, que já falei sobre isso, aluguel, contador, salários, IPTU, IPVA, tudo são despesas fixas. Ah, mas IPVA eu pago uma vez no ano, e aí? Mas eu preciso dividi-la em 12 meses. Sugiro até que vocês abram uma conta separada para esse fundo de reserva ficar guardadinho, para quando virar o ano você não ser pego de surpresa. Mas vamos olhar aqui para as compras. Todas as vezes que eu compro a mais, eu estou sacrificando o quê? Sacrificando o que está me sobrando aqui, ó, que é os 28. Comprei 30 mil, já não vai sobrar mais 28 mil, vai sobrar o quê? 26 mil. Errei na mão aqui, ó, e comprei 40 mil. O que faltou aqui agora? Agora são 12 mil a mais que eu tirei. O dinheiro que ia me sobrar. E agora eu preciso desses 12 mil, ó, de 28 agora, eu só tenho agora 16 mil. Estou dando exemplo aqui de uma loja com faturamento de 100 mil reais, com custo de mercadoria vendida de 70 mil reais. Só sobra 16 mil para quê? Para poder pagar os impostos, para poder pagar a taxa de cartão, que já é deduzida ali, para poder pagar toda a despesa fixa
E muitas das vezes, vamos imaginar que seja um custo fixo aqui, mais de contribuição de 26 mil, um custo fixo, deixa eu botar em vermelho aqui para poder acompanhar os valores. Vamos botar que seja 20 mil, certo? Sobrou 16, que eu comprei 40. Aí, abateu 2 mil aqui dos outros custos variáveis, caiu para 14. A margem de contribuição sobrou. Era para sobrar 26. Sobrou 14. Como é que eu pago agora um custo fixo de 20? Eu já fico negativo aqui, ó, em 6 mil reais. Lucro, então, esquece. Se esse processo se repetir exatamente como está aqui, você está começando a sua loja e você não tem dinheiro em caixa, você já no primeiro mês começa a quebrar. Vai ter que tirar do segundo mês esse valor aí, né? Aí você repete o processo segundo mês, em vez de 6 agora vai o quê? Mais 6 mil. Vai para 12. Depois, terceiro mês, mais 6 mil negativo. Quando vê, está com 18 mil negativo aqui. E quebrou o negócio. Já não está conseguindo pagar os boletos, não está conseguindo cobrir com as despesas fixas, pagar salário, pagar aluguel. E aí começa a ir para onde? Cheque especial. E aí é o grande problema. Aí começa a ir para onde? Para a agiota. Aí é o grande problema. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Tem alguém me roubando. Você está estocando demais. Você está estocando demais. Então, todas as vezes, vou pagar aqui. Todas as vezes, paguei 20 mil, mas não era para pagar. Todas as vezes que eu compro aqui em tese, então, seria um lucro de 6 mil, né? Se eu fizer essa conta redondinha. 100 menos 70, 28, menos 2, 26, menos 20, sobra 6. 6 mil, em tese, aqui seria de lucro. Todas as vezes que eu compro mais de 70 mil, eu estou aumentando o meu estoque, diminuindo o meu caixa. Todas as vezes que eu compro menos, e aí é menos danoso a situação, menos danoso aqui, mas eu vou botar uma atenção nesse detalhe aqui. Todas as vezes que eu compro menos de 70 mil, vamos imaginar ali 65 mil, está tendo uma sobra positiva ali de 5 mil reais no meu caixa. Isso aqui é um relatório de DRE, nada mais é do que bem resumido aqui um relatório de DRE, ele vai estar me mostrando esse lucro lá. E aí o que acontece quando eu faço isso? Compro menos. Eu olho na minha conta e sobrou 5 mil. Caramba! O negócio está muito lucrativo, já sobrou 5 mil de cara aqui, com mais 6, 11. Nossa, estou ganhando dinheiro com esse negócio. Estou com lucro líquido aí de 11% por mês. Bom demais. Tá bom esse negócio demais. Só que esquece que quando eu compro menos aqui, eu aumento o meu caixa, mas diminuo o meu estoque. Porque eu comprei menos do que eu deveria comprar. Correto? Diminuir o meu estoque. Num determinado momento eu vou ter que repor esse estoque. Senão daqui a pouco eu não tenho mercadoria para vender. E aí cadê o dinheiro? Eu fui lá e já comprei logo uma Hilux de cara. Sobrou dinheiro? Deu ruim. Ué, deu ruim. Literalmente. Consegue entender de forma resumida o que eu estou explicando aqui? Se caso não, a gente se aprofunda com detalhes em outros vídeos. Mas é literalmente isso. Eu preciso controlar aquilo ali. Não, olha só. Eu estou com estoque muito alto. Vou voltar de novo batendo uma tecla chamada sistema. Tem que ter um sisteminha rodando na loja, funcionando 100%. Entrada e saída de dinheiro, de venda, de compra, tudo lançado ali direitinho.
Porque aí eu vou olhar para o meu estoque estando controladinho. Inclusive tem até um seguidor nosso, João, que fez uma pergunta sobre o estoque, né? Foi. A gente vai gravar um vídeo, falar como é que nós estamos tratando dessa situação aqui, tá? O jeito que nós estamos usando para resolver essa questão do estoque. Mas quando eu tenho um estoque certinho, eu puxo o meu relatório de estoque, eu estou com estoque... deixa eu apagar novamente aqui por causa do espaço, como está em vídeo, não tem problema. Eu estou com estoque... Estou vendendo 100 mil e estou com estoque de 450 mil reais no estoque. Independente se é curva A, B e C. O ideal estoque, se você tem estoque acumulado, o menos sofrível é sempre você estar com estoque na curva A. Por que ter o estoque de produtos na curva A é o ideal? E aí, João, o que você acha? É certeza que vai sair, né? Mais certo que vai vender. O giro mais rápido. Você consegue transformar isso em dinheiro mais rápido. Se cair para B, o negócio fica mais ou menos. Aqui está positivo. Consigo fazer rápido. Se for um estoque alto na curva C, ferrou. Quanto tempo você leva para transformar isso em dinheiro? Se você estiver precisando de dinheiro. Então, o que acontece? É só uma observação aqui. Se você tem um estoque de 450 mil reais e você vende 100 mil reais, a gente fala que você tem um estoque 4,5 por 1. O que é 4,5 por 1? 4 meses e meio de estoque para 1 de venda. Você já está ficando com estoque alto. Nós fizemos nós participamos de um treinamento em Joinville. A Fábio estava até lá com a gente. Que aquele Caco estava com estoque de 7 para 1. Ou seja, ele tinha 700 mil reais, estou dando um exemplo de 100 mil. Mas é como se ele tivesse, a loja dele é maior, é como se ele tivesse um estoque de 700 mil reais e está vendendo 100 mil por mês. Ou seja, ele estava com estoque 7 para 1. 7 para 1. 7-1, lembra o sacode do Brasil tomou, né? Mas enfim, 7 da Alemanha, na Copa de 14. 7 para 1, ele tem estoque para 7 meses em relação ao que ele vende. Então, em tese, se o estoque dele fosse o estoque de alto giro, ele pode ficar aqui quanto tempo sem comprar, João? 7 meses. 7 meses sem comprar, só recuperando o dinheiro. Isso acaba sendo bom, né? Muito bom, porque errou na mão. Quando ele tem um estoque da curva A, né? Para de comprar, toma as decisões cabíveis que for e começa a desovar aquilo e segura as compras. Vai começar a sobrar dinheiro no caixa, o caixa vai começar a aumentar. Porque na maioria das vezes não é furto, embora não pode desconsiderar isso. Mas é uma má gestão das compras, uma má gestão do estoque. A gente precisa estar com isso aqui alinhadinho, compra e venda. Eu preciso saber. E preciso ter um estoque certinho. Um indicador conversa com o outro. Entende? Para poder tomar as decisões de gestão. Aqui, em tese, se a pessoa pergunta assim, tá, então qual é o percentual aqui desse CMV aqui? Nesse caso é 70%. 70% de tudo que eu vendo é para mim voltar para o fornecedor. É compra de mercadoria. São mercadorias que eu vendi que eu preciso repor. Qual é o ideal no material de construção? Existem poucas lojas operando dessa forma. É um CMV de 60%. Esse aqui, a loja que estiver rodando hoje nesse cenário aqui, CMV de 60%, tá sobrando 60 mil aqui. E aí, cara, tá com 40 mil de margem bruta.
para poder quitar suas despesas e possivelmente o resultado lá embaixo positivo pra caramba. Mas como é que eu chego no CMV desse aqui? Olha, de 60% eu estou perseguindo isso também. Estou olhando toda a minha operação. Entendeu? Estratégia de precificação e estratégia de compra. Comprar bem e precificar de forma estratégica. Trabalhando com price. Entendeu? Tem lojas que botam lá 40% em conexão, vende tudo por 40%. Tem produto que você vai ter que botar ali 10% de markup. Tem produto que você vai ter que botar até 0% de markup, até markup negativo. Mas tem outros produtos que o cliente não tem a percepção de preço, você vai poder botar 200, 250, 260% de markup. Mas você precisa entender essa estratégia de precificação, que é uma coisa que a gente pode, vamos, se Deus quiser, estarmos conversando sobre isso mais para frente aí no nosso canal. Beleza? Então, conseguiu entender um pouco disso aqui? O cenário ideal é o CMV sempre baixo. Quanto mais eu abaixo o CMV, melhor, mais sobra dinheiro, melhor. Quanto mais eu abaixo o CMV e alinho o meu processo de compra, como eu não estou intencionalmente querendo aumentar o meu estoque, então eu mantenho ali os 60% de compra em relação ao faturamento, vai me sobrar um valor melhor. Vou ter um resultado melhor para poder quitar os meus compromissos. Porque é melhor você ter dinheiro em caixa do que estoque, concorda? Em tese, é melhor ter. Quanto tempo, João? 21 minutos. 21 minutos de vídeo. Conseguiu compreender isso aqui? Isso aqui, gente, nós ficaríamos aqui 1 hora conversando sobre isso. Entende? Vídeos e vídeos falando sobre esse assunto. Eu sei que a gente não consegue esgotar aqui todas as dúvidas de vocês. Mas coloca aí nos comentários o que você entendeu, o que você não entendeu. Se fez sentido para você, não fez sentido para você. Aqui nós botamos aqui 70 mil e 70%, né, de CMV. A gente vai trabalhando em cima disso. Então, é importante esses indicadores estarem funcionando direitinho para que a gente possa tomar nossas decisões olhando para os indicadores. Não é tocando uma loja no achismo. Entende? Porque isso complica a vida da gente. Com todos os controles, com o desafio que nós temos no mercado hoje, já está difícil tocar tudo certinho. Imagina tocar no escuro no tempo de hoje. Então não tem porquê. Tecnologia hoje aí para resolver os nossos problemas de forma muito simples, nos auxiliando nesse processo. Estou com intenção de aumentar meu caixa, preciso, cara, mês que vem, olhando meu fluxo de caixa. Aí olha só, daquela aula de fluxo de caixa. Eu estou com umas contas altas para pagar lá e estou vendo que o dinheiro não vai cobrir. Antes de eu ir para banco, antes de eu ir para agiota, eu seguro as minhas compras. Mantenho o meu estoque ali de curva A, certo? Alimento, ou meu estoque é meu caixa. Mas o meu olhar precisa estar para curva A, curva B, faço uma seleção, curva C, quase que eu fecho os olhos para ela. Para quê? Para poder sobrar dinheiro. Porque curva C, eu dou o exemplo da minha loja, por exemplo. Se o cliente vier aqui e procurar um conduíte de 1 polegada e não achar, ele tá tudo bem, vai embora. Mas se ele chega aqui e não acha um cimento, não acha uma areia, isso tem um peso, tanto na decisão dele como no meu faturamento. Pô, o cara vem comprar cimento, não tem cimento na loja, não vai comprar outro lugar, e possivelmente às vezes não vem aqui de novo. Pô, se tá faltando cimento, tá faltando tudo lá, ué. Exemplo. Entende? Então, ter esse olhar aqui ajuda a uma diversas tomadas de decisões dentro do seu negócio. Beleza? Vou continuar isso aqui em outro vídeo, senão vai ficar muito extenso esse vídeo. E em breve a gente volta a falar sobre ele. Beleza? Grande abraço. Não se esquece, inscreva no canal, ative o sininho. Gostei ou não gostei? Dá uma dedada aí no like para ajudar o canal. Seja generoso aí com o nosso canal. Estamos aqui dedicando tempo para isso. Siga-nos no Instagram e no TikTok. Dia a dia, Mate com o Eduardo Torre. Tanto no Instagram como no TikTok, como no YouTube. É esse. E os 3C. Quais são, João? Curte, compartilha e comenta. Beleza?
Até a próxima. Valeu!